Ele cresceu ouvindo histórias, presenciando fatos que mudaram os rumos da cidade e convivendo com grandes memorialistas e contadores de causa. Por essa razão, acabou se tornando um verdadeiro engenheiro de histórias. O Uberlândia de Ontem e Sempre de hoje faz uma homenagem ao seu idealizador Celso Machado. Voltamos no tempo para conhecer a trajetória de um homem que tem dedicado a sua vida a contar histórias e valorizar a memória. Não saia daí, voltamos já. De família portuguesa, ele nasceu em Uberlândia e já na infância conheceu pessoas e histórias que despertaram o interesse em trabalhar com gente e valorizar a memória. Depois de mais de 9 anos de produção contando histórias de milhares de uberlandenses, o Uberlândia de Ontem e Sempre conta agora a história de vida de seu idealizador, Celso Machado. Confira! Eu conheci o Celso na barriga da mãe dele, faz algum tempinho, né? A dona Cacilda, mãe do Celso, mãe do Walter, era muito amiga da minha mãe, o seu Machado, o pai dele, muito amigo do papai. Nós éramos uma família muito amigas. O irmão e a irmã que o Celso teve, irmãos portugueses, né? A Eduarda, que foi verdadeira, quem criou o Celso e o Walter, que a dona Cacilda e o seu Machado trabalhavam fora. Eu nasci em 1937 e tinha a minha irmã, nasceu em 1938. Meu pai veio para o Brasil, a minha irmã nasceu 5 meses depois que ele veio para o Brasil. Ele não conhecia ela, né? E a minha mãe ficou. Depois, em 1950, que a minha mãe... Perdão, em 1939, a minha mãe veio encontrar com meu pai, em São Paulo, que eles moravam lá em São Paulo. E em 1950 ela voltou lá. Eu fui conhecer meu pai aqui no Brasil, né? 12 anos depois, né? Oh, minha mãe, gente. A minha mãe tinha uma característica ótima. Até é bom você tocar nesse assunto, porque aí você está falando do meu Celso. Né? O meu Celso era como ela tratava o Celso. Isso, de vez em quando, isso soa como brincadeira até entre nós, né? Porque a gente fala que ela tinha preferências, e a preferência era do Celso. Né? Então, nessa casa que eu te falo aqui do Eduardo de Oliveira, ela conseguia enxergar a Machado de Assis, na esquina da Machado de Assis. Então, na hora do almoço, ela ficava na varanda esperando o Celso chegar, porque aí a panela com o bife já estava prontinho. Quando ela chegava na esquina, ela já preparava o bife para o meu Celso. Quando ele abria o portão de casa, chegava, o bife estava quentinho, o almoço pronto na mesa. Mas ela não tinha, assim, falar predileção por A ou por B, mas tinha uma tendência pelo meu Celso. Te deixo consternado no primeiro abril. Não sejas tão ingrata, não esqueças quem te amou. Acho que o perfil meu com o Celso é mais um perfil assim, se não de pai, mas de um tio mais velho, de amizade, um perfil mais de pai para filho. O Celso não é amigo, ele é... Eu costumo falar que Deus dá o privilégio da gente ter irmãos, né? E eu tenho muitos. E tenho um irmão que é amigo, que é o Celso. Conheci o seu Eduardo, isso no início dos anos 70, e o seu Eduardo um dia chegou lá e me levou 2 ingressos de um evento que ia haver no Praia, dizendo que o filho dele me mandou.
E aí eu identifiquei. Aí eu fui chegar para o Celso e falar, mas você é filho do seu Machado? Ele falou, há muitos anos. E daí eu já conheci o pai, ficou muito mais próximo a pessoa do Celso, né? Densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai com... Nós fomos passar com as famílias e saímos para passear de lanche lá perto de 3 ranchos. Perdemos, acabou o combustível da lancha. Um senhor teve que nos ajudar lá de um rancho lá. Chegamos meia-noite de volta onde a gente estava, e de carro, a lancha ficou para trás. Então hoje, a hora que entramos eu e ele numa lancha, todo mundo já pede para colocar o GPS, porque nós perdemos mesmo, nós não temos muito sentido isso não. Esse aí foi um fato que até hoje a gente com os meninos pequenos, os meninos rezando dentro da lancha, e eu e ele jurando que estavam certo, no caminho certo. O Celso sempre foi um cara muito paciente, muito tranquilo, não se apavorar com as coisas, né? Isso eu acho que é uma grande virtude que ele tem. And now the end is near, and so I face the Ele me convidou para ir ao baile do Francisco Petrônio no Praia Clube, era o baile da saudade. Ele me convidou para o baile e não me buscou, e eu fui sozinha, fui com meu tio. Achava aquilo muito estranho. Há 33 anos atrás era estranho, hoje é normal, né? Vamos ali, a gente encontra ali. Mas aí ele estava lá e também não chegava na minha mesa, não. Eu com meu tio não chegava, não. Aí ele começou a ficar andando, dando voltinha assim, ó. Aquele clube redondo, né? E ele dando volta, até ele aproximar. O Celso muito tímido, muito tímido. Até ele aproximar, conversou com meu tio e me chamou para dançar. Foi assim, o baile inteiro nós dançando. Eu me dava uma dor aqui, porque ele maior, me dava uma dor assim, eu falava, nossa, vamos parar que meu pescoço está doendo. Dançamos a noite toda, mas eu pensava que ele adorava dançar. Mas não, a gente conversando, aí você imagina o primeiro encontro, conversando o tempo todo, e começamos a namorar ali. Então a nossa marca de namoro foi no dia 20 de setembro de 81. O momento que ele mais, eu acho que ele teve dificuldade na vida dele de lidar, foi na doença da Thaísa. Porque ela tinha 1 ano e 10 meses quando descobriu que tinha leucemia. E ele, assim, baqueou. Mas no começo foi muito difícil. E a gente tratava em São Paulo, e eu ia sozinha com ela para lá, porque ele tinha que ficar aqui trabalhando, ele ia final de semana. E foi o momento que eu acho que da grande dificuldade, acho que foi esse. Mas superamos e com muita vitória, como sempre. Apesar dele ser grandão, de ser homem, meu pai, ele é frágil, sabe? Eu lembro direitinho dele contando, não sei se foi ele, se foi minha avó Cacilda que me contou, que ele desde pequeno tinha um problema de coração, uma coisa assim. E aí ele foi no médico e tinha que tomar uma injeção, tinha que fazer algum procedimento. E desde pequeno falaram pra ele que o homem não chora. E aí ele virou pra minha avó, e aí ele virou e falou assim, mãe, acho que a senhora não vai ficar brava comigo, não? Aí ela falou assim, por que, meu filho? Porque eu não sou homem, porque eu vou chorar. Ele sabe perceber se você tá triste, se você tá de algum jeito que leva a alguma conversa, que você precisa conversar, que você precisa falar, ele vem, te apoia de tudo, mas da mesma forma, tipo assim, se tem algum dia que você quer ficar mais quieto, você quer ficar no canto, ele sabe perceber isso, não é nem respeitar, porque respeitar todo pai eu acho que respeita, mas ele consegue perceber isso sem falar, sabe? Ele consegue te abordar de um jeito que não fica em cima. Ele sempre foi um pai muito parceiro, sempre muito companheiro com tudo, sempre me chamava. E até hoje, tipo assim, acha ótimo quando eu acordo 8 horas da manhã num domingo, tendo voltado para casa 4 horas da manhã para poder ir no racha com ele, porque eu falei que eu ia, sabe? O Celso é o craque do meu time, né? O Celso é o cara que escolhe o número da camisa, escolhe a posição que ele quer jogar.
quase 40 anos de futebol jogando junto. Muita gente já deixou de jogar, mas o Celso e eu permanecemos ainda achando que somos craques, né? Tomara que isso não acabe tão cedo. Joga bola, jogador! Foi num jogo de futebol, ele falou, eu tô com a letra na minha cabeça, eu vou terminar ela e vou te passar essa letra. Mas você fez ela também, a música? Celso? Não, eu realmente, a música não é a minha praia. Eu falei, não, então tá, então você me passa. E ele tava com uma coisa bem dele mesmo, certo? Foi um sentimento que ele teve, uma coisa que veio, eu também sou assim, quando eu vou compor, a coisa vem, né? Isso é coisa divina mesmo, realmente vem, a gente sente e passa pro papel. Se for pra sofrer, deixa doer. Se for pra apanhar, pode bater. Se for impossível, vale a pena tentar e sonhar. Se for pra esquecer, ficará na lembrança. Uma noite pra sempre só nossa. Sem replay, sem registro, fica a dúvida então se existiu ou foi delírio de ilusão, um delírio de tesão. Não tem preço, nem sofrimento, um momento seu, um momento meu. Não tem preço, nem sofrimento, um momento seu, um momento meu e seu, seu, meu e seu, meu, seu, meu. Uma carreira cercada de ações que nos ajudam a entender a importância da preservação da história de um povo. A trajetória profissional de Celso Machado começou cedo e foi sempre amparada por pessoas que acreditavam e valorizavam o mesmo propósito. Veja a seguir. Celso era um idealista nas coisas que ele fazia, e ele, então, quando montou a empresa, foi muito do gosto do que ele queria, ele tinha apoio de todo mundo. Mesmo depois, quando ele retornou ao Grupo Algar, na ABC Propaganda, também sempre foi nesse segmento, né? Eu fui convidado por ele para a gente iniciar a atividade da ABC Propaganda. Eu fui responsável pela parte comercial e dali eu pude acompanhar o Celso mais de perto. E o Celso teve sempre assim uma presença e ideias muito inovadoras. A gente conversava, falava sobre algum projeto e a gente até achava um desafio meio grande, sabe? Mas são características bem marcantes do Celso. Essas coisas da criatividade e de querer levar um projeto à frente, custe o que custar. O Celso Machado, através da ABC Propaganda, foi quem editou a revista. Eu fiz a revista e ele editou. E eu tenho a impressão que ele gostou do meu trabalho, porque assim que ele criou a Flash, ele me chamou para que eu fizesse artigos sobre as famílias tradicionais de Uberlândia. Nós tivemos aqui uma revista há muitos anos que ele criou, a revista interna que chamava Teleco. O dia que ele deixou de fazer essa revista aqui, eu fiquei muito bravo com ele, né? Ele foi parte das primeiras pedras que construíram a estrada do Grupo Algar. E desde o começo, ele tinha a visão de registrar a memória do passado e de formar o grupo do futuro.
situação de mais estresse e de mais criatividade que o Celso vivia e que vive até hoje, mais foi nos Prodex ele conseguir tirar daquele encontro que muitas vezes era um encontro muito sério, tinha momentos lá de análise de número e de repensar estratégias de empresa, também tinha momentos de descontração, mas ele conseguia ver isso de uma forma particular, de uma forma criativa e de uma forma emotiva. Sempre teve o toque dele ali, né? Então, o que ele bolou, eu lembro da escolinha do professor Raimundo, né? Na época era outro nome, nem lembro que ele... Foi colocando o Prodex para um momento de descontração, tinha momentos profissionais, descontração, essa coisa. Ele que levou isso para dentro. Meu show do Michael Jackson. Sentar. Isso, Seu Manuel, pois. Pois não. Pois não. Diga uma coisa, o que o senhor está fazendo aqui? Ué, eu errei de sala, né? Eu tô igual o português que chegou no elevador e perguntaram qual andar. Eu falei, não sei, já errei de prédio mesmo. Para mim ficou muito marcada uma crônica que ele escreveu quando o filho dele, o Pedro Eduardo, ia completar 13 anos. Acho que 13 anos. Então é uma crônica muito bonita que ele fala dessa passagem de ser criança para ser adolescente, né? Dos problemas que ele ia enfrentar pela frente, das adversidades, das coisas perigosas, mas que ele tinha que aprender a se virar diante disso tudo. E eu guardo essa crônica até hoje comigo, porque eu falei para ele, Celso, um dia eu acho que eu vou precisar contar essa história aqui para as minhas filhas. No aniversário de 60 anos, se não me engano, dele, eu queria fazer uma coisa diferente, porque ele sempre escreve, falando de eventos, falando de pessoas, e sempre que tem um aniversário de alguém importante, ele escreve, sabe? Então, no aniversário de 60 anos dele, eu liguei, escrevi uma crônica, eu mesmo, liguei pra Kiki, falei pra ela não mandar, pegar a crônica do meu pai, fingir que tava tudo normal, não mandar, que eu ia mandar uma pra ela e publicar. Aí fiz isso e tal, e foi uma coisa que ele gostou muito, sabe? Ele sentiu muito porque ele viu assim, um reconhecimento e viu que eu interessava naquilo que ele fazia e tirei o tempo para homenagear ele do jeito que ele homenageava os outros, sabe? Contador de histórias, então, primeiro conta a sua história interior, descobre a sua história interior e depois coloca um pouco disso em tudo que ele faz. Eu vejo o Celso assim, quando ele está contando uma história, eu sinto que tem um pouquinho dele impregnado naquela narrativa. Qual foi a escola que o senhor aprendeu tudo que o senhor sabe hoje? A escola mesmo principal é o mundo. Nem todos os que se dedicam a trabalhar com história põem alma ou têm alma para colocar nisso aí, né? O Celso faz história com muita alma, com muita finura. Engraçado quando ele fala que se ele soubesse que aposentado trabalhava tanto, ele não teria aposentado. Eu acho que é porque agora que ele aposentou, ele tem mais, como é que eu vou falar assim, ele teve mais disponibilidade para poder engajar em tudo aquilo que ele sempre sonhou. Então, todos esses projetos, tudo o que ele faz hoje, já estava num papelzinho dentro da cabeça dele, guardado, ou então até escrito. Então ele já tinha essas ideias. Eu fico observando às vezes como é que o Celso consegue contagiar a sua equipe, o seu pessoal. Todo mundo é animado, ninguém está cumprindo uma obrigação quando se empenha num trabalho. Todo mundo está fazendo uma coisa muito prazerosa. Às vezes num dia tenso, de reunião, de
inteiro, que você tava assim com os nervos à flor da pele, chega o Celso com um saco de pastel. Pastel de goriroba, pastel de queijo. Aí a gente acalmava, comia pastel, tomava guaraná, ia para reunião mais leve, mais light. E uma característica muito bacana dele, que é assim, ele não se apavora com nada. Então é muito bacana você estar do lado de alguém que te passa essa segurança. Há mais de 20 anos, a Close Comunicação foi fundada. E da vontade de resgatar a história da cidade, surgiu então, no ano de 2005, o programa Uberlândia de Ontem e Sempre. Falar do Celso foi justamente quando eu comecei a fazer o Terra da Gente, né? Que o Urbano Lúcio, na época, que era jornalista, me convidou para fazer, aí fui aprovada, e aí soube do Celso Machado. Mas como eu era muito menina, né? Então ele era uma figura quase que inacessível para mim. Eu olhava para ele assim e ponto, respeitava. Talvez pela própria imaturidade, eu nunca tenha tido coragem de me aproximar um pouco, mas sempre ouvia falar muito bem daquela pessoa. O Celso tem, assim, reunido informações sobre a vida e sobre as pessoas de uma forma muito dinâmica. Os museus, os arquivos, guardam as memórias, guardam lembranças, guardam documentos, guardam papéis, né? Mas de uma forma assim, meio fechada, uma forma que fica ali confinado aquele tipo de informação. E o Celso, então, faz o inverso. Ele joga isso aí para as pessoas. Ele abre o baú da história e vai mostrando para as pessoas as coisas importantes, significativas na vida da cidade. Eu acho que é um ícone em Uberlândia, um ícone da cultura de Uberlândia. Por quê? Porque ele valoriza cada pedacinho de história, né? Seja de alguém que ajudou a construir Uberlândia sem ter estado na política, né? Sem ter um status, mas tem uma rica história. E por isso ele valoriza. O Celso, toda a vida, a gente percebia no dia a dia que ele buscava muita informação e essas informações ele guardava assim, com muito carinho, com muito cuidado, né? Eu creio que a primeira vez que eu ouvi falar no Celso Machado foi no programa Uberlândia de Ontem e de Sempre, que eu venho acompanhando já de muito tempo e que eu valorizo muito, porque considero essa memória da cidade muito importante. Inicialmente, eu fiquei muito preocupada, porque, vocês queiram ou não, eu acho a minha vida muito simples e acho que se eu fiz alguma coisa por Uberlândia, eu fiz, assim, retribuindo o que eu venho recebendo há tantos anos da cidade. E eu pensei, é uma responsabilidade enorme estar recebendo esse tratamento de uma organização como a Close. E eu fiquei muito preocupada. Às vezes até nem dormia à noite, pensando, eu não posso receber essa homenagem, esse documentário, eu não mereço. Estou emocionadíssima e nunca pensei que fosse ver com meus olhos um trabalho tão bonito, tão maravilhoso.
Dona Cora é uma referência do que nós temos de melhor em termos de música, né? E a gente tinha, assim, essa vontade de prestar uma homenagem, de registrar quem influenciou tantas pessoas, né? Motivou tantos jovens, né? Orientou tantos adultos, né? E deu um sentido e um significado à arte de Uberlândia, né? Então, prestar essa homenagem à Dona Cora é mais uma homenagem que a gente faz para uma figura marcante da vida de Uberlândia. Esse é um documentário que precisa ser passado para os jovens para estimular como vale a pena a pessoa ser uma pessoa do bem, que tem o prazer em ser útil. Isso é motivador. O trabalho do Celso é um trabalho assim que fazia muita falta em Uberlândia, um trabalho sistemático, organizado, de memória da história do nosso município. Mesmo eu sendo uma pessoa muito pequena, eu quero cumprimentar vocês assim com a grande admiração e dizer que eu admiro imensamente essa obra, essa realização que vocês fazem sob a direção do Celso. E é muito merecida essa homenagem que vocês estão preparando para ele. E agradeço de ter sido lembrada para dar também uma palavra a esse respeito. É isso, meu Celso. Que Deus te abençoe. E hoje nós ficamos por aqui. Em nome de toda a equipe da Close Comunicação, o nosso muito obrigado ao engenheiro de ideias, que nos inspira e que desperta talentos o tempo todo através dos seus projetos. Acompanhe estas e outras matérias pelo site uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa, se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente.